E aí, galera, vamos para mais uma aula, no caso, a segunda aula de técnicas de resolução da prova de linguagens. A primeira fez um sucesso, vocês gostaram, sobre a questão dos tipos de distratores, ajuda na identificação do gabarito, ajuda a diminuir o tempo de resolução. E hoje, a aula de hoje, tem como foco também a tentativa de redução do tempo de resolução do item. E, para isso, como o próprio título aponta aqui do lado, nós temos que saber quais são os tipos de questões, ou seja, os tipos de itens que encontramos na prova de linguagem. Então, vamos começar sendo diretos e objetivos, como sempre, e demonstrando para vocês que há dois tipos de questões, tá? Clássicos, independentemente da habilidade e da competência. Daqui a pouco, no próximo slide, eu vou mostrar melhor para vocês entenderem de uma forma desenhada. Mas antes, vamos para os conceitos. Nós temos o item de interpretação e nós temos uma outra possibilidade de item, que seria o item de conceito. Bom, o que seria o item de interpretação? Toda questão não seria de interpretação em linguagens, professor? Eu jurava que sim e tal. Todas as questões envolvem, sim, interpretação de texto. Mas esse conceito que eu trago para vocês é justamente para você ter um referencial de resolução. O seu referencial ou será o texto ou será as alternativas. Tá? Nesse caso do item de interpretação, o seu referencial maior, seu foco, deve estar no texto. Vamos ver o que é que eu anotei aqui para vocês. Os itens de interpretação são questões que exigem que o candidato, para conseguir chegar ao gabarito, deve ter como foco o texto base. Tá? Então, você, candidato, candidata, se depara com a questão de interpretação, o seu foco deve ser o texto base. Se é o foco, gente, não significa dizer que as alternativas não valem nada, o enunciado não vale nada. Claro que são importantes. São nas alternativas que você vai encontrar os distratores. É justamente no enunciado que você vai encontrar o comando da questão, mas o seu foco maior está no texto base. Enquanto que os itens de conceito vão exigir um foco maior de sua parte para as alternativas. Olha só o que eu coloquei aqui embaixo. São questões que permitem que os candidatos ou as candidatas, em razão de conhecimentos conceituais, ou seja, como o próprio nome já diz, vai requerer algum conceito de linguística, de literatura, de arte, enfim, cheguem ao gabarito sem necessariamente focar na leitura detalhada do texto. Significa, então, professor, que é aquela clássica questão que eu nem preciso ler o texto. Cara, eu leio os textos. Por segurança, eu leio os textos. Mas eu ganho muito tempo se eu fizer uma leitura dinâmica deles, porque o que interessa nesse tipo de questão são as alternativas, tá? Vamos passar para o próximo slide aqui para vocês entenderem uma coisa. Nesses dois tipos de itens, nós temos dois caminhos possíveis para percorrer. Tudo bem, nós temos 30 habilidades na prova de linguagens, né? É a matriz, que todo mundo ajoelha para a matriz, meu Deus, é a matriz que me salva, tal, beleza. Mas em termos de metodologia, de técnica de resolução, essas 30 habilidades vão ser diluídas em dois tipos básicos de questão. A primeira questão interpretativa e a segunda questão conceitual. E aí eu trago para vocês duas setas maiores aqui embaixo, né, que são essas setas aqui. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Essa seta referencial e essa seta referencial, justamente para apontar qual é a referência que eu tenho em cada tipo de questão. Na interpretativa, eu tenho uma referência voltada para o texto base. É lá que vai estar a resposta e apenas lá que eu vou poder facilmente encontrar os distratores que estão nas alternativas abaixo, tá? Já nas conceituais, a gente tem as alternativas como referencial. Tudo bem, o texto base também vai auxiliar na resolução, mas as alternativas por si só já trazem distratores que, conhecendo o conceito que a questão está cobrando, você vai conseguir resolver mais facilmente só focando nessas alternativas, beleza? Então, vamos para uma resolução de questão para que vocês entendam isso na prática. Bom, aqui eu tenho um texto gigante. Falar errado é uma arte, Ernesto e tal. E aí, quando você se depara com um texto desse tipo na prova, você diz assim: meu Deus do céu. Né? Vamos lá, mergulha e vai. Calma. Primeiro, você sabe que ir para o comando é fundamental.
Primeiramente, o comando, primeiramente, o enunciado da questão. Vamos ver o que o comando nos pedia. Olha só, o falar errado, entre aspas, né? Veja que o Enem se exime aí, ó. Não estou dizendo que existe o falar errado. São as pessoas que dizem que existe esse falar errado. Aqui o texto se refere, constitui um preconceito em relação ao uso que Adoniran Barbosa fazia da língua em suas composições, pois esse uso, olha só, a gente só pelo enunciado já consegue perceber que o Adoniran falava errado, tá? O Adoniran, deixa eu marcar aqui, Adoniran Barbosa. E aí, claro, o conhecimento de mundo vai ajudar. Adoniran Barbosa, que fez grandes clássicos do samba, né? Trem das Onze, é, é, Saudosa Maloca, acho que Trem das Onze também é dele, mas Saudosa Maloca, fez muitas músicas para o Demônio da Garoa, né? E aí a música de Adoniran tinha muito esse traço de informalidade. Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás, nós fumo, não encontremos ninguém. Então, essa linguagem, né, informal, cotidiana brasileira. Então, esse falar errado a que o texto se refere constitui um preconceito, ou seja, há um tipo de preconceito no Brasil com o falar errado. Em relação ao uso que a Dona Irã Barbosa fazia da língua em suas composições. Pois esse uso, gente, do falar errado, esse uso informal. Bom, aqui é um tipo de questão conceitual. Apenas pelo meu enunciado, eu vou conseguir identificar distratores facilmente nas alternativas. E aí vamos lembrar, obviamente, da aula da técnica 1, que é tipo de distrator. Existe extrapolação, existe redução, né? E existe também a contradição. Mas vocês vão ver que facilmente a gente vai conseguir ir eliminando algumas alternativas, justamente pela questão do distrator. Vamos começar aqui com a letra A, né? A letra A diz: marcava uma linguagem dos comediantes no mesmo período. Bom, não li o texto. Falar do comediante, o que seria isso? Né? Bom, vou deixar aí. Prejudicava a compreensão das canções do público. Gente, jamais o Enem vai trazer a questão da linguagem formal como algo que prejudica a compreensão. Tá? Porque não é um problema da variação linguística prejudicar ou prejuízo das comunicações. Não é um problema, tá? Então aqui nós já temos um certo extrapolar, ou até uma contraposição, uma contradição em relação à teoria linguística. Então, quando você estuda norma e você sabe que existem várias normas, uma delas é escolhida para ser a norma padrão, as outras são normas tidas como informais, mas que não prejudicam a comunicação, você elimina essa letra B. Vamos para a letra C. Denunciava a ausência de estilo nas letras de canção. Veja que há um preconceito na própria alternativa. Né? Denunciava a ausência de estilo. Como assim ausência de estilo? Quer dizer que apenas por termos ali uma música com uma linguagem formal, não há estilo? Claro que há um estilo. O estilo ele independe de norma, mais uma vez o conceito nos ajudando nisso, né? Letra D, restringia a criação poética das letras. Como assim usar o informal restringe a criação poética? Quantos poemas e quantas músicas nós temos usando a informalidade e trazendo uma criação poética linda? Então não restringe aqui a criação poética. E letra E, transgredir a norma padrão vigente à época. Se eu tenho o falar errado, e esse preconceito existe porque o falar errado transgride o que nós chamamos de norma padrão. Veja que era uma questão que trabalha norma, o conceito de norma. E aí eu vou repetir, obviamente a aula não é sobre norma, mas existem várias normas linguísticas que são, assim, de forma bem sintetizada, modelos de sintaxe, modelos de fala, palavras específicas, enfim, formando um conjunto que se chama norma. Conjunto de estilo de fala. E entre várias normas, uma é escolhida para ser a norma padrão. Fugiu daquela norma, há um preconceito. Se eu falo, nós fumos ontem, você vai rir, possivelmente, porque você aprendeu na escola que a norma padrão, que é nós fomos ontem, é a correta e todo o resto é errado. Então, é motivo de riso. Se ele transgride a norma padrão, há um certo preconceito. Então, veja que a letra E, que é o gabarito, chama aqui a palavra preconceito, traz uma alusão ao falar errado, que é o transgredir a norma padrão. Eu nem precisei ir para o texto para entender isso. E se eu fosse, não ia fazer uma diferença tão grande.
tá? A letra A, professor, que você pulou, marcava a linguagem dos comediantes. Não é o fato de marcar a linguagem dos comediantes que se torna uma linguagem informal. A comédia não necessariamente se liga à questão da informalidade. Então, letra E. Aí, professor, mas eu sou muito inseguro, eu sempre vou para o texto. Eu também. Mas você entende que ganhar muito tempo só em você entender que é uma questão conceitual e que as alternativas me apontam, muito possivelmente, e de uma forma muito mais destacada, o gabarito, o texto vai ser só um apoio, a sua leitura vai ser muito mais rápida, tá? Mas, quando eu tenho uma questão como essa 21 aqui, que é da prova de 2023, aí vocês vão. Ó, 23 ou 24? Eu estou trabalhando com provas de 24 e 23, né? A prova azul, como vocês estão vendo a cor aí. Aí vocês vão entender que essa questão só se pode responder se for ao texto. Então, se eu tenho que recorrer ao texto, se trata de uma questão interpretativa. Vamos ver o enunciado. Ao registrarem usos regionais de termos da área médica, pesquisadores, de novo, trabalham aí a questão de norma, mas voltada para uma questão de uso regional, um registro regional, né, uma variação linguística. Então, ao registrarem usos regionais de termos da área médica, pesquisadores, bom, se eu for para as alternativas nessa questão, eu não tenho como anular os distratores. Será que na letra A, né, apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local? Será que isso houve por causa dos registros informais, né, apontar erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística? Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei, eu não tenho essa noção, tá? Eu tenho que ir para o texto para entender o que o texto me fala, para poder contemplar esse comando aí, o que foi pedido. Então vamos lá. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Entenderam aí? Vamos lá para a leitura analítica, que é a próxima aula, né, de técnica de resolução. Quando a gente vai para uma questão de interpretação, a gente tem que fazer uma leitura analítica do texto. E essa leitura analítica, ela exige algumas marcações, entendimento de período a período. Nesse primeiro período, está falando que foi desenvolvido um dicionário por parte de estudantes para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou com dor nos quartos. O que seria essa dor nos quartos? Né? Então, facilita muito o entendimento médico sobre o que é que o paciente está, de fato, sentindo e qual seria o diagnóstico. Defruço, chanha e piloura, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante uma consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Então, se chega alguém no consultório, professor, doutor, eu tô com defruço, eu tô com a chanha, eu tô com a piloura, e ele não sabe o que é, pode levar a um diagnóstico errado. Deu para entender isso aí? Então, olha só, essa parte aqui merece um destaque. Não tem como resolver questões de interpretação de forma segura sem destacar, gente. Então, vamos para cá. Podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante a consulta médica, o desconhecimento pode levar a um diagnóstico errado. Essa parte aqui é importantíssima, diagnóstico errado, se eu não conheço, então tem que ter um dicionário ali que facilita. Isso é um registro, abre aspas, né, histórico e pode ser muito útil para estudos dessas comunidades na abordagem médica delas. É, de certa forma, pioneiro no Brasil e, sem dúvida, um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente. Então, a comunicação é facilitada ou é dificultada? É facilitada, já que há o dicionário, né? É um registro histórico. Por quê? Porque é muito útil. Muito útil. Por quê? Porque dá um diagnóstico certo, ajuda, né? Como está aí no primeiro parágrafo, para estudos dessas comunidades na abordagem médica. Vamos ler de novo o enunciado. Ao registrarem os regionais e termos da área médica, pesquisadores apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística. Olha só, vamos usar a técnica 1, que a gente trabalhou na aula 1 de técnicas de resolução de linguagens. Então vamos lá. Apontaram erros motivados, esses usos, esses registros aí, né? Os pesquisadores apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local. Tem no texto falando sobre algum erro que foi apontado pela classe médica por causa do desconhecimento? Não. Veja que aqui extrapola o texto. Professor, mas eu entendi assim, que por não saber, então os pesquisadores apontam erros. Beleza, mas não está isso no texto. Não tem isso no texto. Veja como é uma questão de interpretação. Extrapola. B. Explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação. Eles explicaram
problemas provocados, olha, se acontece isso. Não, o texto ele só constata como o registro histórico do dicionário ajuda nisso, mas eles não explicaram os problemas que acontecem na falta desse dicionário. Então, de novo, uma extrapolação. Questão de interpretação, isso aqui. C. Descobriram novos sintomas de doenças existentes. Fala aí no texto. Foi descoberto esse sintoma de doença. Não, na verdade, não. Há uma transparência em conhecer os sintomas, mas não fala em novos sintomas descobertos. Também é uma extrapolação, gente. Também. Letra D. Propiciar a melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. Há uma melhor compreensão, né? Porque há um diagnóstico certo, em contraposição ao diagnóstico errado. Ela é muito útil e melhora a comunicação. A comunicação é fundamental. A comunicação, aqui, de forma, por inferência, a gente consegue captar que há ali uma comunicação melhor, mais bem desenvolvida entre médico e paciente. Tá? Divulgaram um novo rol de doenças características da localidade. Não tem isso no texto, gente. Sai um novo rol de doenças, tal, não tem. Então, vamos nos apegar ao texto numa questão de interpretação, com distratores de extrapolação e letra D, trabalhando ali o que está no texto sem fugir, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui com um texto também gigante, né, mas trabalhando funções da linguagem. Veja que aqui nós trabalhávamos a competência 8, que diz respeito à questão de norma, à variação linguística, e agora nós vamos para a competência 6, trabalhando mais especificamente a habilidade 19, mas por duas vertentes, uma questão conceitual e outra questão interpretativa. Essa questão aqui com esse texto gigante, né, apesar de ser uma música, mas um texto muito comprido, vamos dizer assim, esse texto, ele deve ser desfocado, porque por ser uma questão de conceito, a gente vai conseguir chegar à alternativa gabarito de uma forma muito mais clara, só pelo enunciado das alternativas. Então, vamos pular esse texto. A gente vem para cá e temos o seguinte: nesse texto predomina a função poética. Gente, função poética. Aí, aula de funções da linguagem, né? Função poética tem a ver com a forma do texto, né? Entretanto, a função emotiva é o que ele quer. Pode ser identificada no verso. Olha só, ele fala assim: predomina no texto, o que mais acontece é a função poética, mas a função emotiva pode ser identificada em um verso. Gente, se é em um verso, não tem para que voltar para o texto. Eu tenho que entender o conceito de função emotiva e, dentro desse conceito, eu tenho que saber que a função emotiva se liga à subjetividade, ou seja, à primeira pessoa. Dito isso, o único verso que vai trazer de maneira explícita alguma coisa de primeira pessoa é a letra C, que traz o mim. É um pronome de primeira pessoa. É um pronome oblíquo de primeira pessoa. Mim, eu. Veja que nenhuma outra alternativa traz. Então, a letra C é o meu gabarito, tá? E nem precisei me apegar ao texto. Isso eu ganho muito tempo, gente. Indo para a questão 28, a nossa última, antes de fecharmos essa aula, nós temos, de novo, a cobrança da função emotiva. Olha só a função emotiva aqui. Primeira pessoa. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de veja que a função emotiva, eu sei que diz respeito à primeira pessoa. Mas isso não me ajuda a responder a questão se eu ler só comando e alternativa, não me ajuda. Se você quiser fazer o teste, dá uma pausa no vídeo aí e tenta. Não tem como. Essa questão te empurra para o texto. E ao te empurrar para o texto, a gente vai ter que fazer uma análise analítica, uma leitura analítica desse texto. Vamos lá. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito. Qual é o propósito desse eu lírico? O que é que ele queria ao fazer o texto focando numa subjetividade, né? Num sentimento próprio? Vamos lá. A garganta é a gruta que guarda o som. E é um poema, né? Então você fica assim, poema, não sei não, é tão difícil de ler. Ela guarda o som, uma gruta. Né? Aqui já temos uma metáfora, né? Uma gruta, um local, como é que eu posso dizer? Um local um tanto esotérico, né? Algo. Vamos seguir. A garganta está entre a mente e o coração. A mente racional, coração
amor, traz ali um certo conflito, né? Veja que é uma gruta, é um local conflituoso, vem coisa de cima, vem coisa de baixo, e de repente um nó, uma dificuldade. O que eu quero dizer, né? Há aqui, portanto, uma dificuldade. Uma dificuldade. É difícil falar, expressar-se, né? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. Ou seja, uma confusão, uma dificuldade. O resultado, calo. Então, na dificuldade, ele se cala. Beleza, li o texto, entendi essa dificuldade, a função emotiva, que é o pensamento dele acerca dessa dificuldade. Cumpre o propósito de quê, gente? Revelar as desilusões amorosas. Não fala sobre amor. É uma extrapolação isso aqui. Não fala sobre amor, tá? B. Refletir sobre a censura à sua voz. É uma possível. Isso aqui pode deixar muita gente em dúvida. Vamos guardar aí. C. Expressar dificuldade. Essa aqui é a mais clara, né? Porque o nome dificuldade apareceu na minha análise da leitura. Numa leitura analítica. D. Ressaltar a existência de pressões externas. Tá, pressões externas, professor, eu entendi essa parte aqui, ó. Tem coisa que vem de baixo, tem coisa que vem de cima. Sim, mas cima seria a mente, né? De baixo seria o coração. Ele não está falando pressão externa necessariamente. De novo, nós temos uma extrapolação aqui. E a letra E, manifestar as dores do processo de criação, também poderia deixar você em dúvida. Então, é uma questão difícil do Enem. Questão difícil são quando a gente fica. São questões que nos deixam numa espécie de labirinto, sem saber ali qual seria a certa, né, entre duas, entre três. Essas questões são difíceis, gente. Se puder pular, pula, tá? Depois de uma experiência aí com várias provas, vocês vão começar a captar o que é questão fácil, questão difícil, questão mediana. Então, vamos lá, para a letra B. Refletir sobre a censura à sua voz. Gente, essa letra B dialoga muito com a letra D, pressão externa, censura. Ele não está falando sobre uma censura. Censura vem de fora para dentro, ou seja, do externo para mim. Não há essa censura aqui. Então, o distrator de extrapolação está em censura, tá? E a letra E, manifestar as dores do processo de criação. Ele não fala necessariamente sobre dores. Ele não diz se é ruim, ele não diz se isso dói, ele diz que é difícil. Mas que dói também é uma extrapolação, demarcando, portanto, aquela que condiz mais realmente com a nossa análise, que é a letra C, uma questão difícil de linguagens, mas que, ao sabermos que há outras que podemos resolver ali junto com as alternativas, e essa é uma questão típica de interpretação, e por ser de interpretação nós temos uma leitura específica, vai nos ajudar bastante na resolução dela. Na próxima aula, eu vou falar sobre os tipos de leitura analítica, para que vocês possam se dar bem em questões de interpretação. E aí, nós temos um foco, por exemplo, na questão de artes, de literatura, que são majoritariamente questões de interpretação. Beleza? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, galera.